Fed Funds Rate em 4,5%, Trump eleito nos Estados Unidos, nossa taxa Selic em 11,25%, nossa inflação em 4,76% e hoje um Bitcoin aproximadamente R$ 450 mil. E a nossa moeda segue em tendência de alta, em desvalorização em relação ao dólar. Você sabia que quando a nossa moeda foi criada lá no Plano Real, há 30 anos atrás, a paridade que ela tinha com o dólar era de 1 para 1? Então quer dizer que se eu tivesse R$ 1, era a mesma coisa que eu tivesse $1 naquela época. Hoje, R$ 1 é equivalente a 0,17 centavos de dólar. Ou como você deve estar mais acostumado a ouvir, $1 é equivalente hoje a R$ 5,75. Mas vamos entender um pouco aí o que está acontecendo e todas as informações importantes que rolaram na semana passada. Estamos vendo o governo bater recorde de arrecadação mês após mês, com a taxação de mais e mais impostos a cada mês, mas no final da história ela sempre se repete, que é o governo gastando mais do que ele arrecada. Mas agora imagine a seguinte situação: você ganha R$ 2.000 por mês, mas todos os meses você gasta 3. Em algum momento essa conta vai bater na sua porta e ela ainda vai vir acompanhada de juros, porque cada mês que passa, além de não pagar aquela parcela que falta, essa parcela ainda vai acumulando e somando junto dos juros dela. E é exatamente isso que está acontecendo com o Brasil nesse momento. O déficit fiscal do Brasil hoje, que é o que ele está devendo sem contar aqueles juros da dívida, é de 228 bilhões de reais. Ou seja, o governo gastou a mais do que ele ganha, 228 bilhões de reais, e quando a gente acrescenta os juros dessa dívida, já passa de 1,1 trilhão de reais. Mas às vezes você fica pensando, tá, mas esses números já não aconteceram antes, não é uma coisa meio que normal do governo? E sim, eu não estou isolando o fato a esse governo, porque há anos o Brasil já vem em déficit fiscal. Porém, só para ter uma questão de comparação para você entender um pouco. Na pandemia, esse déficit chegou no valor de 1 trilhão de reais. Porém, hoje, esse déficit superou a pandemia, que está em 1,1 trilhão de reais. Porém, a gente não está vivendo uma pandemia. E é aí que começa o problema. Só para você entender um pouco. Quando o governo precisa se financiar, ele faz basicamente de 3 formas. Que a primeira é aumentando os impostos, coisa que eu tenho certeza que você já viu ou realmente está acompanhando. 2, emitir dívida de investimento. Então o governo ele emite títulos de investimento para que investidores emprestem dinheiro para o governo. E 3, imprimir mais dinheiro. E sim, o governo está imprimindo muito dinheiro. E o que isso vai ocasionar? Vai ter muito mais real, muito mais moeda em circulação na economia. Isso vai aumentar a oferta pelas coisas e, consequentemente, faz os produtos e os preços dos serviços aumentarem, que é a famosa inflação. Como a gente viu, está aumentando. E assim nós chegamos a mais um problema, que é a inflação. A meta que o governo tem para 2024 para manter uma inflação controlada é de 3% ao ano. E esses 3% poderiam variar numa banda inferior, então no mínimo até 1,5% e no máximo até 4,5%. Porém, o que a gente viu na semana passada, pelos dados divulgados, a nossa inflação também está numa tendência de alta e ela já passou da banda superior do limite da meta da inflação, estando hoje em 4,76% ao ano. E quando a inflação ela sai do controle, o Banco Central precisa agir. E a taxa Selic, que é a nossa taxa básica de juros do Brasil, serve exatamente para isso, para poder controlar a inflação. Só que como a taxa Selic pode controlar a inflação? Quando o Banco Central ele aumenta a taxa Selic, ele está simplesmente aumentando os juros dos empréstimos e dos financiamentos. Isso faz com que você e com que as empresas parem de tomar crédito no mercado, porque os juros estão muito altos. E isso faz com que diminua a circulação de dinheiro na economia e automaticamente diminua a inflação. O Banco Central ele faz análises futuras de quanto que uma inflação pode estar em determinado ano. E em relação a esses dados que eles tomam a decisão de aumentar ou não a taxa Selic hoje. E o que a gente está vendo hoje? Pela segunda vez consecutiva, o Banco Central aumentando a taxa Selic, hoje em 11,25%, simplesmente para controlar uma futura inflação que a gente já está vendo que está subindo, porque o governo está simplesmente gastando mais do que ele arrecada. Então, como você pode ver nessa imagem que está na tela, a linha vermelha é a inflação, a linha preta é a taxa Selic. Sempre que a inflação sobe, a taxa Selic sobe também para poder controlar e não deixar a inflação subir eternamente. A gente pode ter uma base aqui, ó, na pandemia, se você olhar ali em 2020, a inflação e a taxa Selic estava na casa de 2, 3%. E simplesmente a inflação começou a subir. O que aconteceu com a taxa Selic? Subiu mais do que a inflação, chegou ali perto dos seus 15%, 14, 75%. E nesses patamares, a inflação começou a diminuir. Então as pessoas param de
de tomar crédito, param de consumir, e isso diminui a circulação do real na economia. Aí a inflação foi lá e caiu novamente. E esses dois índices, né, a inflação e a taxa Selic, praticamente estão sempre andando juntos, sendo a Selic sempre acompanhando a inflação para poder controlá-la. E eu tenho certeza que você já viu também, em algum local, o governo, nosso presidente Lula, brigando com o Banco Central, falando na mídia que é um absurdo a taxa Selic estar tão alta, que não faz sentido eles estarem subindo a taxa Selic, mas eu vou te explicar o porquê. Lembra daquele déficit fiscal de 228 bilhões? E lembra também dos juros da dívida, que chega a 1,1 trilhão de reais? Então, esses juros, a maior parte dele está atrelado à taxa Selic. Então quer dizer que quanto mais a taxa Selic é aumentada pelo Banco Central, mais os juros tendem a aumentar. Tá conseguindo entender o tamanho da bola de neve que é isso? Antes de continuar, eu não poderia deixar de agradecer aos meus 63 inscritos pela parceria, por confiar no meu trabalho e pedir que vocês deixem um like aqui embaixo, porque isso me ajuda bastante, beleza? Então, continuando, só para você entender a bola de neve, né? Fazendo uma recapitulação geral. O governo ele gasta mais do que arrecada. O que acontece? Aumenta a inflação. Aumentando a inflação, o Banco Central é obrigado a aumentar a taxa Selic. Aumentando a taxa Selic, a dívida do governo aumenta, porque a maior parte da dívida está atrelada à taxa Selic. O governo cobra o Banco Central pedindo para baixar a taxa Selic, causando uma briga interna, aumentando o risco fiscal e a nossa moeda segue desvalorizando. Mas ainda pode piorar. Diversos investidores estrangeiros estão de olho na situação fiscal do Brasil. E o que eles estão vendo no momento? Um país emergente, um país que não está enfrentando uma guerra, nem uma crise externa, e mesmo assim segue com uma péssima gestão fiscal. Agora pensa comigo, você é um investidor de peso e tem a opção de abrir a sua empresa nos Estados Unidos, que é um país desenvolvido, que tem baixos impostos, economia forte, segurança jurídica. Diante disso, eu tenho certeza que você não escolheria o Brasil para investir, sendo que é um país com altos impostos e que o governo não consegue cuidar das próprias finanças. Para um investidor realmente querer investir no Brasil, ele precisaria ter algo muito vantajoso para que ele possa correr um risco-retorno adequado. E aí que entra novamente a taxa Selic. Com uma Selic alta, você concorda que os investimentos em renda fixa aqui no Brasil se tornam mais atraentes, tanto para nós brasileiros quanto para os estrangeiros, né? O problema é que nem isso está atraindo os investidores e na verdade eles estão tirando dinheiro do Brasil. E no final da história, o que acontece quando a manada, né, quando a maior parte de pessoas começa a retirar os seus investimentos do Brasil, então começam a vender real e comprar dólar? Acontece realmente o que está acontecendo agora, a desvalorização da nossa moeda perante o dólar. Tá aí o nosso real batendo 5,85 sem uma crise e sem uma pandemia. Lembra que eu falei que tem uma briga interna do governo querendo que o Banco Central abaixe a taxa Selic? E agora você já sabe que a taxa Selic é uma oportunidade de investimentos aos olhos dos investidores estrangeiros quando ela está muito alta. Agora eu quero que você pense que imagina se o governo numa canetada baixa a taxa Selic hoje de 11,25 para 9%. O que iria acontecer? Primeiro, sim, o governo pode fazer isso. E segundo, a inflação iria explodir. E terceiro, que os investidores que já não estavam querendo investir no Brasil iriam querer investir menos ainda. Imagina para quanto iria o preço do dólar aqui no Brasil. Agora, do outro lado da moeda, temos os Estados Unidos. Uma economia forte, que está cortando a taxa de juros nessas últimas reuniões, está com uma inflação controlada em 3%. Recentemente, as taxas de juros ali dos Estados Unidos saíram de 5,50 ao ano para hoje, né, 4,50 ao ano. E lembrando que é um país desenvolvido, né? Ah, mas os Estados Unidos quase passou por uma recessão. Houve rumores de recessão esse ano, porque a taxa de juros dos Estados Unidos estava muito alta. Sim, 5% dos Estados Unidos é uma taxa de juros alta. E como eu falei, quando a taxa de juros está muito alta num país, as pessoas param de tomar crédito. Então a economia, querendo ou não, ela dá uma esfriada. Só que, como a inflação estava controlada nos Estados Unidos, eles começaram a cortar a taxa de juros. E os empregos, né, a taxa de desemprego também continuou normal. Então, essa questão da recessão realmente foi só rumores. O que isso tem de positivo, né? O que isso influencia no Brasil, a questão da taxa de juros americanos? Quando a taxa de juros dos Estados Unidos é muito alta, como se fosse uma taxa Selic alta aqui no Brasil. Os investimentos em renda fixa, no Tesouro, eles ficam muito atraentes para os investidores. Então não tem por que o investidor estrangeiro correr risco num país emergente se ele pode botar o dinheiro dele num país desenvolvido, com uma economia boa, que está pagando ótimas taxas na renda fixa. Agora, quando começa a cortar esses juros,
juros, que é o que está acontecendo agora, os investidores começam a retirar esse dinheiro da renda fixa, né, dos Estados Unidos e começam a migrar para outros mercados, para outros países, mas como você viu, o Brasil não está sendo uma boa opção de investimento no momento. E é aí que entra o nosso querido Bitcoin. Então, diferente dessas nossas moedas fiduciárias, real, dólar, euro, libra, que são moedas que não têm nenhum lastro, então não tem nenhum valor, o valor delas é dada pela confiança que o povo tem, o Bitcoin ele é escasso ao longo do tempo. A cada 4 anos, menos moedas, então menos Bitcoins, são lançados em circulação no mercado, enquanto que as nossas moedas, e isso eu falo real, dólar, elas são impressas sem controle, não tem nada que limite a impressão de uma moeda. Você pode pesquisar aí dados dos Estados Unidos, quantos trilhões de dólares eles imprimiram na pandemia. Novamente, oferta e demanda. Quando muita moeda é jogada no mercado a rodo, então quando é impresso muita moeda sem controle, o destino final daquela moeda é desvalorizar, porque tem muita moeda em circulação. Agora, quando tem um limite máximo de emissão, como tem o Bitcoin, ele vai ser emitido no máximo 21 milhões de moedas. E a cada 4 anos, essas emissões são cortadas pela metade. Então, isso faz com que o ativo seja escasso ao longo do tempo. Aqui a tendência dele, na verdade, é sempre de valorização se a gente pensar no longo prazo. E é exatamente isso que vem acontecendo com o Bitcoin desde que ele foi criado em 2008. Lá em 2008, ele foi criado a 0, alguma coisa de dólares. E semana passada ele bateu o seu topo histórico de 76 mil dólares, aproximadamente 450 mil reais. Essa tecnologia que tem no Bitcoin, que é a tecnologia blockchain, ela é incrível. Tanto que muitas empresas, vários governos estão utilizando a tecnologia blockchain pela segurança e por diversas funcionalidades e praticidades que ela traz para o mercado. E sim, o Bitcoin ele tem até hoje muito preconceito, mas nos anos que se passaram, né, o preconceito era muito maior. Mas isso sempre acontece com qualquer coisa nova que chega no mercado, qualquer coisa. Quando criaram o celular, quando criaram a internet, sempre vai ter as pessoas que vão duvidar, que vão falar mal, que vão inventar histórias. Mas depois de um tempo que essa tecnologia ou esse produto foi criado se prova, as pessoas começam a aceitar. E hoje o Bitcoin ele está na fase de aceitação, principalmente pelos governos de todos os países que a gente tem aí ao redor do mundo. E uma curiosidade, só para você ter uma ideia, até hoje nenhum hacker no mundo inteiro conseguiu hackear nada, nenhum sistema do Bitcoin, sendo que o Bitcoin hoje tem um valor de mercado de 1,5 trilhões de dólares, então se um hacker conseguisse hackear qualquer código ali, ele já conseguiria tirar muito Bitcoin. Até hoje nenhum hacker conseguiu. Se a gente for parar para pensar nas maiores organizações, instituições, empresas nos Estados Unidos, NASA, Pentágono, todos algum hacker já conseguiu acessar o sistema e roubar dados, e o Bitcoin até hoje não. Para os mais futuristas que podem estar pensando agora, não, mas agora com a inteligência artificial vai ser fácil hackear o Bitcoin, ou com a computação quântica vai ser fácil hackear. Só que eu provoco você também a pensar no outro lado da moeda. Com a inteligência artificial e com a computação quântica, né, vai ser muito mais fácil criar tecnologia muito mais forte e aumentar a segurança da blockchain do Bitcoin para que isso nunca venha a acontecer. Se você faz análise fundamentalista, se você investe nas ações no Brasil, ou faz análise realmente da empresa que você quer virar acionista, quer comprar ação, eu convido você a fazer uma análise fundamentalista do Bitcoin também e olhar os dados do Bitcoin, pesquisar mais sobre o Bitcoin para poder entender essa tecnologia. Eu tenho certeza que isso vai valer muito a pena. E para quem investe em Bitcoin, deve ter ficado feliz aí com a eleição do Trump, que há 5, 6 anos atrás era totalmente contra o Bitcoin, mas mudou sua cabeça, mudou sua ideia, igual muitas pessoas que antes tinham preconceito e hoje, depois de estudar tecnologia, são a favor. Ele é extremamente pró-cripto e falou que vai revolucionar esse mercado de criptomoedas nos Estados Unidos. Só que o que a gente pode esperar aí agora do futuro da economia do Brasil? Eu prefiro não fazer previsões do que vai acontecer, só para você ter uma ideia. Em 21 anos, então uma pesquisa de 2002 a 2022, o Boletim Focus, que você deve conhecer, que é emitido toda segunda-feira, que ele traz ali previsões de análise da inflação, da taxa Selic, do dólar, câmbio. De 21 anos, o Boletim Focus errou 16 vezes a projeção da Selic para o final do ano. Então, em janeiro ele fazia uma previsão e final do ano a previsão era totalmente ao contrário. Se eu não me engano, agora em 2024, no começo do ano, o Boletim Focus
Focus também fez uma análise da Selic a 9% no final de 2024. E o que a gente está vendo agora? Selic a 11,25% e ainda pode subir mais. Se a própria instituição, que tem diversos analistas, que trabalham full time, né, em cima dessas análises, com as melhores ferramentas, melhores indicadores, se eles não conseguem prever quanto vai estar a taxa Selic no final do ano, quem dirá eu e você, que estamos aqui atrás de um notebook, procurando algumas informações, às vezes pagando por alguma coisa. Então, realmente é muito difícil a gente fazer essas previsões. O que a gente pode esperar daqui para frente é que, se realmente não tiver um corte de gastos aí do governo, essa situação vai continuar se repetindo, a inflação vai continuar aumentando, a taxa Selic vai continuar aumentando, nosso real vai continuar desvalorizando. Então, a gente precisa ter esperança de que realmente o governo passe a gastar menos do que arrecada para a economia realmente voltar a andar. Porque uma taxa Selic alta num país é bom para quem investe, mas para a economia isso não é favorável. Enquanto isso, a renda fixa segue a mesma lógica que eu expliquei sobre os Estados Unidos. Quanto mais alto está a taxa de juros, mais a renda fixa se torna atrativa para investimentos. Se você ainda não faz parte da minha comunidade gratuita sobre mercado financeiro, descontos, economia e notícias que tem no grupo do WhatsApp, te convido a fazer parte. Estamos chegando aí a quase 100 membros. Se você gostou do vídeo, clica no gostei e se inscreva aí no canal. Valeu, muito obrigado.